que o Espiritismo confirma a pluralidade das existências? Parte 1. Um dos maiores questionamentos quanto à veracidade ou não deste entendimento vem com a reencarnação. Inúmeras religiões ficam em disputa, questionando se ocorre ou não, se está na Bíblia ou não, e se esquece de raciocinar ao que acontece no mundo e com as pessoas que vivem nele. São inúmeros fatos e raciocínios que nos fazem entender que pela reencarnação conseguimos ver a ordem neste imenso caos que nos mostra nossa sociedade civilizada. Retirando esta grande divisão que por muitos séculos se fez acreditar não haver ligação entre a ciência e a religião, o que fez com que o mundo atrasasse sua evolução em direção à perfeição. Pela reencarnação, conseguimos enxergar o seguinte objetivo: arrependimento dos erros que cometemos, expiação deles, reparação para compensar o mal ocasionado pelo erro que cometemos, contribuindo para o aprimoramento progressivo da humanidade, que sem isso não haveria justiça absoluta. A reencarnação não é um ciclo eterno. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Assim, quando estiver despojado de todas as suas impurezas, não tem mais a necessidade delas para progredir. O número de encarnações não é o mesmo para todos, mas elas são numerosas, pois o progresso é quase infinito e depois de sua última encarnação, o espírito se torna um espírito puro, continuando sua evolução em outro sentido e em outra jornada, agora sem a necessidade do sofrimento e das dores que a vida corporal nos impõe. Para entendermos a justiça de Deus pela reencarnação, podemos usar a seguinte afirmação: não estaria de acordo com a igualdade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu progresso, independentemente de sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado nossas ações na mesma balança e não nos teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior ainda em formação. A única que nos explica o futuro e fundamenta as esperanças da humanidade, pois nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A consciência desta inferioridade na doutrina da reencarnação traz uma esperança consoladora e o pensamento de que essa mesma inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, o sustenta e lhe reanima a coragem para se superar por meio de novos esforços. Quem não lamenta muito tarde ter adquirido uma experiência que não pôde mais aproveitar, dizendo: se eu compreendesse isso quando era mais jovem, teria feito diferente. Pois é, esta experiência tardia não ficará perdida. Ela será aproveitada numa nova existência. Aqueles que pregam a não existência da reencarnação pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. Dizem não estar escrito na Bíblia, mas eles mesmos desconhecem fatos na história de suas crenças que deveriam saber. Sabe-se que no ano de 552, o imperador Justiniano, em seu reinado, tinha grande influência sobre a Igreja, até mesmo no papado. E no Concílio de Constantinopla, a pedido de sua imperatriz, cujo não ficara muito feliz com as passagens do Evangelho que abordavam a respeito da reencarnação, ordenou que fossem retiradas da Bíblia. E assim foi feito.
Agora, uma nova etapa no entendimento da reencarnação nos faz pensar cada vez mais longe e enxergar a Deus de uma forma mais grandiosa. Deus não é Deus das pessoas de tal ou de tal religião, muito menos das pessoas deste planeta. Ele é Deus do universo infinito e, por isso, a encarnação também se estende aos diferentes mundos no cosmos. Fazemos inúmeras reencarnações neste belo planeta, mas chegado a um determinado grau evolutivo, poderemos partir para outros mundos mais elevados, se tivermos mérito para isso. O mesmo ocorre se não progredirmos. No entanto, deveremos partir para outro que será pior que este que estamos. Como existe uma infinidade de planetas, o espírito não necessita passar por todos eles, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível que nós estamos, e onde não aprenderíamos nada de novo. Quando o espírito chega a determinado grau evolutivo, também pode pedir para ir encarnar em um mundo inferior àquele que vive atualmente, para cumprir uma missão para ajudar no progresso. Por isso, recebemos aqui inúmeros seres mais ou menos evoluídos em diferentes graus de inteligência e bondade, cobrindo todo o globo. Falamos mais a respeito destes mundos no vídeo desta série intitulada como Mundos Evolutivos. Os seres que habitam os diferentes mundos também têm corpos semelhantes aos nossos, pois o espírito precisa de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Jesus disse: há várias moradas na casa de nosso Pai, e, portanto, muitos graus. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. À medida que se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espiritual. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A morte nestes mundos é recebida sem medo, pois seus habitantes têm consciência dela e a compreende como uma simples transformação. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puros o espírito, menos paixões para destruí-lo, sendo esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Há mundos em que o espírito só tem por envoltório o perispírito. Esse envoltório se torna tão etéreo que para nós é como se ele não existisse. É o estado de espíritos puros, que o único caminho para chegarmos a este patamar deverá ser alcançado ao chamado da luz. Continua.